Olá, você que está na sala de aula. Seja muito bem-vinda e muito bem-vindo de volta ao Na Prática. A teoria é outra? Nesse podcast, a gente te ajuda a percorrer problemas, dilemas e questões de sala de aula por meio das teorias e pesquisas na área das ciências da aprendizagem. Nos primeiros 3 episódios desse podcast, nós exploramos um pouquinho como as pessoas aprendem, o que é aprendizagem e compreensão e como que a gente pode pensar uma estrutura de planejamento, começando pelo fim, para assegurar a aprendizagem das meninas e dos meninos nas salas de aula. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre avaliação. Eu sou Bárbara Borne, diretora de pós-graduação, extensão e pesquisa do Instituto Singularidades e te convido a vir comigo nessa conversa sobre como a gente pode avaliar os alunos focando na aprendizagem. Vem comigo! Oi, Bárbara, tudo bem? A minha dúvida é a seguinte: sempre foi dificuldade a gente avaliar nossos alunos perante a diversidade de alunos que nós encontramos em sala de aula. Mas qual seria a melhor maneira de avaliar o nosso aluno quando a família ou não aceita ou não busca ajuda em casos de transtornos globais do desenvolvimento e também em relação aos transtornos mentais, que aumentaram muito depois da pandemia? Eu diria ainda melhor, qual seria a melhor maneira de intervir, de agir nessas situações? A pergunta que essa professora nos apresenta, ela é muito interessante por 2 aspectos. Primeiro, ela trata da avaliação como um processo que deve levar em consideração as diferentes características dos estudantes. Ela está muito preocupada em como que a gente avalia estudantes que apresentam não só níveis de aprendizagem distintos, mas também, eventualmente, transtornos globais de aprendizagem. O segundo ponto, que é muito interessante, que a gente pode puxar a partir da pergunta da professora, tem a ver com o que eu avalio e por que eu avalio. E aqui eu vou dar um passo atrás para a gente fazer a conexão da avaliação com o planejamento reverso que a gente começou a discutir no último episódio. O que significa avaliar? Definir esse conceito é muito importante para que lá na sala de aula a gente efetivamente realize uma boa avaliação. Segundo Castillo Arredondo e Cabreirizo Diago, que são 2 autores espanhóis, a avaliação é um processo que envolve 3 elementos. O primeiro elemento é a coleta de informação relevante. O que significa coletar informação relevante? Que eu vou coletar algum tipo de evidência sobre o processo que eu estou avaliando, no caso da sala de aula, a aprendizagem, que seja relevante para aquilo que eu quero assegurar, que é se os alunos e as alunas estão de fato aprendendo e se apropriando do currículo. Quando a gente fala de coleta de informação relevante, eu não estou falando simplesmente de prova. A avaliação aqui, ela tem um contexto mais amplo. Significa qualquer tipo de evidência, seja ela uma fala do meu estudante, um cartaz que ele produziu ou um grande projeto no qual ele se envolveu, que me traga evidências, elementos que me permitam fazer a segunda coisa que caracteriza a avaliação, que é a emissão de um juízo de valor. Eu sei, parece um pouco forte usar o termo juízo de valor, mas avaliar tem valor na sua raiz. A palavra já traz a característica de valor. Toda avaliação pressupõe que, em cima daquele objeto que eu estou observando, eu emita um parecer, algum tipo de valor, se aquilo que era esperado a priori foi alcançado. Quando a gente fala de uma avaliação que está a serviço das aprendizagens dentro da sala de aula, que está orientada para uma aprendizagem em profundidade, esse juízo de valor, ele é baseado nos meus objetivos de aprendizagem, ou seja, o meu aluno, a minha aluna está alcançando aquilo que foi inicialmente previsto, e ela é feita com base em critérios claramente estabelecidos e previamente compartilhados com os meus estudantes. Eu avalio para alguma coisa, e aqui vem o terceiro elemento da avaliação. Eu avalio para tomar uma decisão. O processo avaliativo, segundo esses autores, ele só se completa quando o professor, em cima de evidências, emitiu um juízo de valor e tomou decisões acerca do processo pedagógico.
Essas decisões podem ser de múltiplas natureza. Podem ser decisões referentes a eu replanejar as minhas aulas e tentar abordar elementos que eu percebi que os meus alunos não estão aprendendo. Esta avaliação, ela pode dizer respeito a, por exemplo, encaminhar o meu aluno para algum tipo de atendimento especializado. E essa avaliação pode dizer respeito a dar aos meus estudantes ferramentas para que eles continuem aprendendo ao longo do seu processo de maneira autônoma. Tudo isso é o processo de avaliação. Mas como que isso se conecta com o planejamento e em que momento eu devo prever a minha avaliação? Lembra que lá no episódio passado a gente falou um pouquinho sobre o desenho dos objetivos de aprendizagem? Que os objetivos de aprendizagem, eles contemplam não só o conteúdo, o objeto do conhecimento, mas também os processos cognitivos que os alunos precisam desenvolver? Pois bem, no segundo momento do meu planejamento é que eu tenho que pensar a minha avaliação. Eu penso a minha avaliação e os instrumentos que eu vou utilizar para coletar evidências sobre a aprendizagem a partir desses objetivos, porque eu não estou simplesmente verificando se o meu aluno sabe ou não sabe determinado conteúdo. Lá atrás, quando eu defini o meu planejamento, eu disse como esse conteúdo vai ser utilizado pelos meus estudantes. Então, por exemplo, se eu quero que o meu aluno saiba explicar sobre o conceito de civilização, eu vou pensar num instrumento, num tipo de avaliação que me traga evidências dessa sua capacidade de explicação. Ele pode me explicar oralmente, ele pode escrever um texto contando sobre como se dá esse processo de construção das civilizações. Se eu quero que esse meu aluno seja capaz de comparar diferentes civilizações, esse processo que eu expliquei anteriormente não se aplica. Ele precisa efetivamente estar exposto a uma situação de comparação. Então eu vou criar, por exemplo, um organizador gráfico onde ele precisa contrapor duas civilizações. Eu vou propor algum tipo de atividade teatral na qual ele tem que dizer as diferenças, destacar as diferenças entre, por exemplo, gregos e romanos no período da Antiguidade Clássica. Cada tipo de instrumento de avaliação me permite acessar diferentes processos cognitivos. Eu não avalio a capacidade do meu aluno de criação se eu estou pedindo para ele responder uma questão de múltipla escolha. Por esse motivo, quando eu penso o processo de planejamento das aprendizagens, eu vou prever quais instrumentos e quais evidências eu vou coletar antes mesmo de pensar quais estratégias de ensino eu vou adotar ao longo deste processo. Eu preciso ter em mente que evidências serão produzidas, para que eu possa, ao longo do processo, ir monitorando as aprendizagens e ajustando a minha rota, assim como uma viagem. Se eu planejo um caminho e esse caminho não está dando certo, tem muito trânsito, a estrada fechou por algum motivo, eu preciso ter na manga algumas cartas para que eu chegue na minha rota desejada, a despeito dos problemas que aparecem no meio do caminho. Com a avaliação é a mesma coisa. Então, quando eu penso avaliação dentro do processo de planejamento de ensino, eu a penso antes de começar a desenhar as estratégias, as metodologias e as atividades de sala de aula. É muito importante a gente ressaltar um outro aspecto com relação à avaliação que diz respeito à pergunta que a professora nos trouxe no começo. Eu tenho que criar avaliações diferentes para todos os meus alunos? Nem sempre. Lembre-se, a gente estabelece a priori os nossos objetivos de aprendizagem. Independente dos níveis nos quais os meus estudantes se encontram, eu preciso criar algum tipo de informação para saber o quanto eles estão se aproximando daquilo que é um direito deles de desenvolver, que são os objetivos previstos pelo currículo oficial e pelo currículo em ação que o professor está desencadeando dentro da sala de aula. Portanto, esses instrumentos de avaliação vão me ajudar a criar uma régua para que eu veja, bom, uma parte dos meus alunos está caminhando bem, eles estão acompanhando e desenvolvendo os objetivos previstos. Uma outra parte ainda não desenvolveu legal, eu preciso tomar algumas ações para que eles também acessem este conhecimento. Isso não impede o professor, e inclusive é uma demanda importante para o professor, que ele, à luz desses objetivos estabelecidos inicialmente, que refletem o direito de aprendizagem dos seus estudantes, que ele pense quais são instrumentos alternativos que me permitem observar que estes objetivos de aprendizagem, que esses processos cognitivos estão sendo desenvolvidos pelos meus estudantes. Isso significa, por exemplo, que eu posso pedir que o meu aluno explique um determinado processo por escrito ou de maneira oral, se a escrita desse aluno ainda não está tão desenvolvida. Então é importante que o professor se atente na hora de desenhar
seus instrumentos avaliativos, o que de fato ele quer observar, porque a evidência que ele coleta tem a ver com o objetivo que ele quer alcançar. Esse foi o episódio de hoje e no próximo episódio a gente vai discutir um pouquinho sobre como então eu seleciono metodologias, estratégias e abordagens pedagógicas para assegurar a aprendizagem dos nossos alunos. Se você gostou desse conteúdo, assina a nossa newsletter. A gente tem materiais exclusivos que vão te ajudar a pensar desdobramentos daquele conteúdo que discutimos aqui hoje e compartilha com seus colegas de sala de aula para eles também se informarem. Até a próxima!